Bom dia, meu nome é João Gudo, faço parte do grupo de pesquisa em Neurociência Teórica e Aplicada do CESUPA, junto com o professor Cláudio. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, né, do livro que nós estamos comentando, que é o Candel, e o capítulo sobre canais iônicos, né? Então, iniciando canais iônicos, a gente precisa falar de uma forma geral, né, sobre o que constitui a membrana celular para a gente ter uma noção de como eles funcionam, né? Então, a membrana celular vai ser aquele mosaico proteico, né, lipídico, que nós aprendemos, uma bicamada fosfolipídica, que não vai permitir a entrada de água. Então, esses íons, né, que vão estar na superfície e a água, eles não têm um acesso direto, né, para dentro da célula. Eles vão se ligar à água, não vão formar essas moléculas que a gente vê, né, o sódio ligando-se ao oxigênio da água e o cloro ligando-se ao hidrogênio da água, né, aquela relação de positivo e negativo, e eles vão se manter ao exterior da célula porque a camada tem uma capacidade anfipática, né? Ela é composta tanto por uma camada polar, que a gente vê mais superficialmente, e uma camada apolar que está mais embaixo. E com isso a água ela não consegue atravessar essa camada, né? Para isso, para que a água atravesse, nós vamos ter proteínas que vão atravessar toda essa membrana e que elas vão funcionar como um canal. Esses canais eles vão ser os efetores das ações. A função encefálica, né, ela vai ser realizada a partir de neurotransmissores, a partir de toda os potenciais de ação. Basicamente, todas essas ações são feitas pelos canais, né? Então, esses canais eles são os efetores das ações. São eles que vão estar lá na linha de frente, né, abrindo e fechando para que uma mensagem possa ser transmitida. Nós vamos ter essas proteínas, como eu falei, integrais, porque elas atravessam a membrana inteira, vão tendo um poro aquoso central. Elas vão ser compostas ou por várias subunidades homólogas, né, como a gente vê nessa imagem central aqui, ó. Então, a gente tem várias subunidades, e elas são todas parecidas umas com as outras. A gente vai ter subunidades heterogêneas, então a gente tem várias subunidades, cada uma com alguma característica, né, proteica diferente. E a gente vai ter aquelas que vão ser compostas por um único peptídeo, né? Então a gente pode ver que elas são todas coligadas, né, com essas estruturas, e elas formam uma única estrutura, onde cada pedaço, né, desse peptídeo vai ter o papel de uma subunidade, similar ao das outras duas. Além disso, elas vão ser compostas por unidades auxiliares, a beta e a gama. A gente entende mais elas como moduladores, né? Vão modular a entrada, a expressão do canal e a localização dessa estrutura. Os canais eles vão ter basicamente três propriedades principais. Então, eles vão selecionar um íon. Aqui, por exemplo, um canal de cálcio, ele vai selecionar o cálcio. Ele vai ter uma resposta, né, a três ações. Ele pode ter uma resposta química, né, uma resposta à voltagem ou uma resposta à pressão, né, ao estiramento, e ele vai permitir a difusão, né, dos íons pelo seu poro central. Esses canais eles vão ser classificados em superfamílias genéticas, ou seja, eles vão ter, de forma geral, sequências de aminoácidos similares, né, vão ter estruturas similares que a gente consegue avaliá-los desde seres anteriores, né, seres menos complexos do que nós, e eles vão ter funções relacionadas, né, cada uma advinda de um gene ancestral comum. Então, a gente vai ter a família do cis-loop, né, dos receptores cis-loop, que aí entra principalmente as que respondem a neurotransmissores. Então, a gente vai ter a acetilcolina, a do GABA, a glicina e a serotonina como principais exemplos.
que a gente pode ver aqui na foto ao lado, ela vai ser composta por 5 subunidades, né? Então a gente tem uma subunidade, 2, 3, 4, 5. Essas 5 subunidades vão ser compostas cada uma por 4 alfa-hélices transmembranadas, que são essas estruturas aqui. A gente pode ver que formam estruturas que atravessam completamente a membrana, né? E que se a gente vê numa imagem mais correta, né, a gente vai ter essa estrutura aqui. Então, com o poro central e as 5 subunidades em volta. Elas vão ter um receptor para o ligante, né, formado pelo loop, que vai ser composto por 3 aminoácidos, né, que vai basicamente fazer aquele processo, né, aquela propriedade de selecionar o íon. A gente vai ter superfamílias das junções gap. A superfamília das junções gap vai ser formada por 2 hemicanais, então a gente vai ver aqui, ó, uma estrutura em cima, né, e uma estrutura embaixo, né, composta por 6 subunidades. Aqui vão ser 6 subunidades idênticas e eles vão se ligar, né, vão ser conectados de uma célula com a da outra célula, formando um canal que atravessa a célula de forma geral. Isso a gente vai ver muito na parte do coração, por exemplo, onde a gente vai ter aqueles canais que a voltagem passa automaticamente de uma célula para outra, né, no processo incisional cardíaco. E aqui a gente tem a superfamília dos canais sensíveis à voltagem. Aqui principalmente o sódio, o cálcio e o potássio, né? Todos vão ser descendentes, né, de um canal de potássio ancestral. Eles vão ser compostos por um polipeptídeo, né, que vai ser composto por 4 estruturas homólogas. Então, aquilo que eu falei, né, no caso dos canais sensíveis à voltagem, a gente vai ter um polipeptídeo inteiro. Isso aqui vai ser uma proteína só, né? E ela vai estar unida, né, por meio desses filamentos, né? Então, como a gente pode ver, né? Então a gente vai ter um polipeptídeo, aí 4 estruturas homólogas, né? São essas 4 estruturas, essas 4 subunidades. E dos segmentos S1 ao S6, alfa-helicoidais, tendo uma 7ª região P, né, que é essa que está aqui em cima, que a gente vê esse pequeno filamento aqui, né, onde vai se conectar o S5 e o S6, e ele vai ser o principal, que se suspeita ser o filtro seletivo, né, desse poro. Sendo que ainda temos aí um detalhe interessante, que é o S4, né, o S4 que acredita-se ser o sensor de eletricidade. Então, o S4 vai detectar a alteração da eletricidade para acionamento do canal, e assim a gente tem a sua ativação. Na região central, a gente vê um poro, né, como em todo canal, para passagem do íon específico. Esses canais eles vão ter algumas características diferentes, né? Eles vão ter algumas apresentações diferentes, principalmente os canais de potássio, né? Então a gente tem um bastante similar aos canais de sódio e cálcio, né? Que seria esse daqui, onde a gente vê aqui novamente 4 subunidades, né? Essas 4 subunidades também a gente vai ter aqui entre elas os pequenos segmentos, né, de 1 a 6 e um segmento P. A gente vai ter eles na forma de retificadores internos, né, que seriam apenas 2 segmentos. Então a gente tem 4 subunidades novamente, mas agora só com 2 segmentos, né, cada um só com 2 segmentos. Aqui de novo uma região P, né, de filtro. E a terceira vai ser composta por 2 segmentos repetidos, né, formando um poro. Seria a estrutura P aqui em cima. McKinnon, né, foi um pesquisador que ele fez uma pesquisa a partir de análise cristalográfica, né, de raio-x, que a gente permitiu visualizar melhor, né, principalmente canais de potássio, né, numa bactéria. E a partir dessa avaliação a gente pôde realizar aproximações em relação aos nossos próprios canais, né? Então aqui a gente vê numa visão de cima para baixo, né, as hélices todas desse canal,
a gente vai ter hélices internas em vermelho, né? Ou seja, elas vão estar para dentro do canal. A gente vai ter as hélices externas, que vão estar em azul, que vão estar externamente ao canal. E ligando, né, todas elas, a gente vai ter as regiões de P, né, que serão as regiões de filtro, que são as regiões brancas, que a gente vê bem aqui. E no centro, né, dessa imagem, a gente vê um íon potássio dentro do poro, né? Aqui a gente vê a mesma imagem, só que agora dividindo a partir de cada subunidade, né? A gente tem 4 subunidades. Cada uma dessas subunidades a gente vai ter um segmento interno e um segmento externo, né? Então, a gente tem aqui na parte azul um segmento externo, um segmento interno, no verde a mesma coisa, e assim por diante, tendo na região central uma estrutura muito importante, que é o filtro de seletividade, né, o filtro seletor, e na região da torre, né, que seria mais aqui, a gente lê turret, né, seria os aminoácidos do poro, né, que formariam esse poro, que seria importante tanto para a seletividade quanto para a filtração dos íons. Aqui a gente pode aprofundar um pouco mais essa parte da estrutura do canal, né? Então a gente tem o poro, né, que seria a boca mais os aminoácidos de carga negativa que vai atrair cátions, né? A gente tem variações, então cargas negativas a gente vai ter atração de cátions, cargas positivas a gente vai ter atração de ânions. Nessa região aqui que a gente pode ver antes da câmara interna, a gente tem um túnel, né, de largura média, onde esse íon vai atravessar, até chegar na câmara interna, que é mais esférica e que é composta por aminoácidos hidrofóbicos, né? Esses aminoácidos hidrofóbicos vão manter esse íon aqui e ele vai se progredir, né, por meio do filtro de seletividade que a gente vê aqui, que vai ser composto por 8 átomos de oxigênio, né, que vão permitir a passagem apenas de potássio. A gente fala de oxigênio para o potássio especificamente, né, mas cada íon vai ter um tipo especial que vai compor essa barreira de seletividade aqui. E aí a gente vai ter uma importante forma de visualização, né, dessa passagem do íon, porque o íon ele vai chegar na câmara interna, ele vai atravessar para a região do filtro, mas ele não vai ocupar todas essas regiões que a gente vê de 5 a 1, elas não vão ser ocupadas ao mesmo tempo. Existe um processo pelo qual os próprios cátions entre si eles vão se afastar, né? Vão causar repulsão entre o outro. Então, quando um chega nessa câmara interna, ele pula para o espaço 4. O próximo que vier vai empurrar esse que está no espaço 4 para o espaço 3 e assim por diante. A gente vai, sempre que chega um novo, o próximo já pula para frente. E assim a gente nunca mantém os espaços completamente cheios de cátions, né? Sobre os transportadores, né? A gente tem que fazer uma importante diferenciação entre canais iônicos e transportadores. Os canais iônicos, como a gente viu agora, eles são estruturas que permitem uma passagem de grande quantidade de íons, né? Eles vão permitir que mais de 100 milhões de íons por segundo atravessem a membrana da célula. É o que a gente vê no potencial de ação, né, no sódio. Uma mudança muito brusca, né, da polaridade do axônio, que decorre de uma mudança, de uma passagem muito forte de íons. Os transportadores, eles não vão conseguir ter essa mesma capacidade. Os transportadores eles vão ter uma sinalização mais lenta, né? Eles vão ter um transporte contra gradiente, né, que vai depender de ATP,
vão ser muito seletivos, eles vão demorar para fazer a sua ação, né? Enquanto que os canais iônicos vão ter difusão passiva, vão ser altamente seletivos, vão ser altamente efetivos, né? Então, existe uma grande diferença entre os dois. Aqui a gente pode ver no exemplo, né? Uma molécula que vai ser transportada por um canal, que simplesmente ela vai ser identificada pelo canal e ela vai atravessar por difusão e basicamente a partir de um gradiente eletroquímico, né? Então, se a gente tem um gradiente adequado e canais funcionantes, esse canal vai atravessar até 100 milhões de íons por segundo. O transportador, ele não vai funcionar dessa forma, né? O transportador, ele basicamente vai funcionar quando tiver diferença, quando a gente quiser transportar íons contra o potencial de ação. Só que mesmo fazendo esse transporte, ele ocorre de forma muito lenta, né? Então aqui a gente vê o transportador, ele vai transportar esse íon para dentro e esse íon para fora a partir de energia. Mas ele abre para fora, esse íon passa, esse íon chega, esse íon passa a partir de um mesmo gasto de ATP. Só que aí a gente tem todo um processo, né, que lentifica, que demora e que não vai ter a resposta que o canal iônico vai ter. Então, respondendo aí como é que vai acontecer esse processo, né? Como é que o canal iônico, né, ele vai ter essa capacidade de selecionar, né, íons específicos e não permitir a passagem de tudo, por exemplo. Por que não passa sódio e potássio de uma vez só? Por que passa só o sódio? Isso aí já foi muito pesquisado, né? Os pesquisadores iniciaram pensando no diâmetro do íon, né? Por exemplo, que o sódio, por ter mais atratividade pela água, né, como a gente vê nessa imagem, ele acabaria tendo uma nuvem, né, muito grande aqui, um diâmetro muito grande, e o potássio teria um diâmetro menor. E a partir daí, por causa desse diâmetro, né, digamos, um canal de potássio, ele teria um diâmetro menor, o sódio não conseguiria passar, mas o potássio conseguiria passar. Até certo ponto faz sentido. Mas e na lógica do canal de sódio, né? O sódio, ele seria grande, o potássio teria toda a condição de passar por dentro do canal de sódio. Ou seja, não faz sentido essa teoria. E aí eles tiveram a ideia da ligação com o carregador, que é basicamente os transportadores. E aí ela explica perfeitamente, né, a função da bomba de sódio e potássio, explicaria perfeitamente todos os efeitos, né, que um canal iônico causaria. Só que existe um detalhe, que é o que a gente falou anteriormente. Não explica, né, a elevada taxa de transferência. Não explica a velocidade que acontece, porque como a gente já viu, essa transferência é muito rápida e os carregadores não têm essa velocidade. E aí chegou o Bertil Hill, né, e George Eisen, né, o Bertil Hill primeiro, que teve a ideia de peneiras moleculares. A partir dessas peneiras, ele imaginou, né, que o íon ele ia ter uma reação desfavorável e que para essa reação ser desfavorável, para essa reação desfavorável acontecer, tinha que ter uma reação muito forte, né, que ia acabar filtrando bem especificamente um íon. Ele não explicou em detalhes, ele só imaginou como aconteceria a partir de uma força eletrostática e difusional, né, que iriam impulsionar esse íon pelo canal. Então, como a gente vê, o sódio ia perder a sua água, né, toda a sua água, rapidamente, ia se ligar, né, a essa molécula e depois ia voltar e retornar com as suas ligações de água. O que o Bertil não viu, não conseguiu chegar, né,
foram quais seriam, né, essas estruturas que causariam essa ação. E aí foi que o George Eisenman entrou e explicou a partir dos ácidos carboxílicos e dos carboxil ou hidroxila. Né, os ácidos carboxílicos, como a gente vê aqui na imagem, eles teriam a capacidade de especificar o sódio, né, teriam maior força de campo. O sódio tem maior força de campo, né, então o ácido carboxílico ia ter melhor capacidade para ligar com o sódio e retirar a ligação com a água. E no caso do potássio, tanto um carboxil quanto a hidroxila ia ter capacidade de retirar a água do potássio, mas não suficiente para retirar do sódio. Então, dessa forma, a gente acabaria selecionando esses íons. E aí a difusão ia acontecer, né, como eu mencionei, é um processo que parte da diferença de potencial, né? Então a gente tem uma diferença de potencial elétrico e concentração, né? Isso vai gerar a chamada força eletroquímica. A ação, né, desses canais está diretamente relacionada à presença de íons no exterior, né? A concentração desses íons. Então, uma grande quantidade externa, a gente teria, né, uma grande passagem de íons, mas podia levar até a saturação desse canal. É o que a gente vê na parte dos 4 estados, né? Esses estados podem ser fechado e ativável, ou seja, um canal em repouso. A gente vai ter um canal aberto, ou seja, que vai estar passando íons no momento. Fechado e não ativável, ou seja, inativado, refratário, ele não vai mais abrir. Ele já saturou, né? Abriu por muito tempo, fechou, e agora tem que esperar um momento até ele poder ser reaberto. E a gente vai ter canais bloqueados, né, que seriam a partir de neurotoxinas, medicamentos, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Como eu falei lá no início, ele vai ser dependente de 3 mecanismos, né, de transdução. Então a gente vai ter ligantes químicos, né, seriam substâncias, seriam neurotransmissores, que poderiam ser tanto intracelulares ou extracelulares. Intracelulares, por exemplo, hormônios, hormônios lipídicos, né, que entrariam na região, atravessariam a membrana e se ligariam a canais intramembranários, citoplasmáticos, na verdade, né, e extracelulares que se ligariam na porção superior da membrana, porção externa da membrana. A gente teria a partir do potencial de membrana, que seriam aqueles sensores de voltagem, e a gente teria a partir de força mecânica, né? Então, essa transdução, né, esse mecanismo, tanto químico, voltagem, ia causar alterações, né, conformacionais no canal, que ia sair da fase de repouso para a fase de ativação. Depois de ativo, por um determinado tempo, ele ia seguir por uma fase de refratariedade ou inativação, que também seria por um período determinado. Diferentes formas, né, de apresentação de mudança conformacional, então a gente poderia ter torções, flexões, inclinações, bloqueio proteico, a gente pode ver aqui embaixo, né? Então, uma forma de mudança conformacional seria justamente a partir de uma região interna, né, desse canal que fecharia, ou a gente teria um fechamento estrutural geral, assim, né, como a gente vê aqui, ou uma partícula, né, uma partícula proteica, como a gente falou, um bloqueio proteico, né, que fecharia a parte de baixo do canal. Aqui a gente vai ter, então, os canais sensíveis à voltagem, né, então, os tipos de canais, principalmente. Os canais sensíveis à voltagem, a gente vai ter, como eu falei, aminoácidos básicos ou ácidos, selecionando, né, os íons que a gente vai ter a partir de sensores de voltagem. Então, a gente vai ter aquele S4, né, aquele segmento S4, que vai identificar, né, alterações na membrana. Ao identificar essa alteração, a gente pode ver aqui, estava positivo, aqui estava negativo,
alterou, o S4 identificou essa alteração, ele permite a abertura dessa pequena região, né, dessa região central, e depois de um tempo prolongado, né, de despolarização, ele ia acabar ficando inativado por um determinado tempo. Aqui a gente tem o mesmo processo, só que com uma ligação de cálcio, né, com um canal de cálcio especificamente, né, onde a gente tem novamente a alteração da sensibilidade, o cálcio vem, atravessa, né, se liga aqui embaixo e ele ativa, né, um segundo mensageiro, ativa uma outra parte da ação desse canal. Então a gente tem a despolarização intracelular, esse estado de transição de aberto e fechado que ele dura em média 10 milissegundos, né? E o estado de inativação até o retorno potencial da membrana sem nível basal, que acontece na maioria dos casos. Como principais exemplos, a gente vai ter os canais de sódio, de cálcio e de potássio. E aqui embaixo a gente vê um exemplo, né, de como acontece essas aberturas e fechamentos. Então a gente tem normalmente uma abertura, ele fecha, depois ele volta, abre de novo, e fecha de novo, abre de novo, e ele fica num processo de abertura e fechamento repetitivamente, né, intermitente. Aqui a gente vê os canais ativados por ligantes, né, então seriam canais a partir de de neurotransmissores, né, de hormônios, de alguma forma de ligante químico que vai se ligar, né, ao receptor de canal, né, que pode ser, por exemplo, uma proteína G, no caso da proteína GS, por exemplo, que vai liberar uma parte dessa proteína G e que vai ativar a adenilociclase, né, formando segundo mensageiros. Né? No caso, por exemplo, a proteína quinase A, né, a proteína quinase A ativada vai gerar uma resposta celular, que pode ser, por exemplo, fosforilação de algum outro canal, né, para abertura, para que haja a passagem de algum íon, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui também a gente vai ter aquele estado de transição aberto e fechado por 10 milissegundos, né, e o estado refratário após exposição prolongada ao agonista. Então, esse ligante, se ele permanecer muito tempo, né, em contato com o receptor, ele pode acabar dessensibilizando essa estrutura, necessitando de cada vez mais, neurotransmissor para que essa mesma reação ocorra. Como principais exemplos, a gente vai ter os canais nicotínicos, né, de acetilcolina, por exemplo, canais de serotonina, de glutamato e o GABA. E aqui a gente vê um exemplo, né, um canal fechado, aqui vem um transmissor, se liga, ocorre a abertura do canal. Aqui um canal por fosforilação, né, então a gente vê ele se ligando, aqui a gente tem uma proteína G, por exemplo, que foi ativada numa outra parte da célula, a fosforilação, a proteína quinase A foi ativada, ela vem fosforila esse canal, e com a fosforilação desse canal a gente tem a passagem de cálcio, ou o que quer que seja. E por fim, né, a gente tem os canais por ação mecânica, né? Esses canais eles vão ter uma pequena estrutura, um citoesqueleto, né, aqui embaixo, como a gente pode ver na foto. Esse citoesqueleto, quando ele é estirado, e um dos principais exemplos dele são canais sensoriais da pele, né? Então, por exemplo, o toque, a vibração, né? Quando alguma coisa nesse sentido acontece, esse citoesqueleto ele sofre estresse, né? E estica. E ao esticar, a gente tem a abertura do canal, né? A mudança da formação proteica. Eles entram em ativação após um estímulo muito prolongado. Então, por exemplo, é o caso da nossa camisa que a gente está usando, né, das nossas vestimentas, que quando ele se mantém por muito tempo no nosso corpo, a gente acaba esquecendo da existência, justamente o canal para de funcionar. Inclusive, o Candel coloca que não existe uma compreensão perfeita acerca do que acontece, por que isso acontece, mas acredita-se que seja uma propriedade intrínseca do canal, né, para evitar
hiperestimulação. Então, chegando ao bloqueio dos canais, né, como eu mencionei no meio da aula, eles vão ser realizados principalmente por drogas, né, toxinas ou medicamentos, e eles basicamente podem inibir ou facilitar a abertura de canais, né. A gente pensa que vai principalmente bloquear, mas existem alguns casos onde a gente tem a facilitação da abertura. Formas de antagonismo que a gente tem são tanto fraco e irreversível, né, quanto forte e praticamente irreversível. Um exemplo de fraco irreversível é o curare, né, que vai se ligar aos receptores nicotínicos. Ele pode ser letal, mas a ligação dele é reversível, né. Enquanto que a gente tem a bungarotoxina, né, que seria uma neurotoxina de algumas cobras, né, que ele é praticamente irreversível e é letal. Além disso, a gente tem, como eu mencionei, a modulação não competitiva, né, então são moduladores que vão, facilitar, a abertura de novos canais. Isso acontece principalmente, como principal exemplo, o diazepam, né, que seria uma medicação que, ao se ligar no canal, ela facilitaria com que a resposta, por exemplo, ao neurotransmissor GABA ocorresse. Então ele vai basicamente ativar mais canais GABA, né, após a ligação com o diazepam, né. Então nós temos essas 3 formas principais. Aqui nas imagens a gente pode ver, então, por exemplo, um agonista endógeno, né, algum neurotransmissor, por exemplo, né, que se liga ao canal e permite a abertura. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um antagonista reversível, como eu mencionei, o curare, ou um antagonista irreversível, como a bungarotoxina, né, ambos fechando, né, o canal. Ao mesmo tempo, a gente tem, reguladores, né, exógenos, que vão pode ser aí o diazepam, que vai se ligar e vai abrir o canal. Ao mesmo tempo, a gente tem, ligantes endógenos, né. Por exemplo, esse ligador exógeno pode ser o diazepam, e ao se ligar, facilita a ligação de GABA, né, permitindo que o GABA seja mais ativado, né, sendo essa a função do diazepam. E por hoje é isso.